Olá, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Mais uma vez agradecendo por estar conosco no nosso Quarta Convida, esse programa da Igreja Batista Renovada Água da Vida, da IBRAVE, que tem sempre o objetivo de trazer uma reflexão, uma breve reflexão, algum assunto que seja de interesse, principalmente de nós cristãos, que é um dos objetivos desse canal, alcançar principalmente os cristãos, ou seja, todas as pessoas, né? Mas normalmente a nossa conversa, o nosso bate-papo agrada mais aos cristãos e pessoas que procuram ter um bom senso na sua vida, na sua direção, na sua caminhada. Por isso que eu digo que o Quarta Convida é um programa que exalta o Cristo. Ele que é a razão, Ele que é a vida, Ele que é o tudo. Semana passada, no último Quarta Convida, eu falei um pouquinho sobre a verdade. Deixei um questionamento. 80%, 90% da verdade é a verdade? 80%, 90%, 95% de verdade, mas 5% de não verdades podem ser igual à verdade, né? Ou seja, a verdade, ela tem que ser completa, ela tem que ser absoluta. Eu dei um exemplo da mulher, ela fala, eu acho que eu estou meio grávida. Não existe isso. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Não é verdade? Então, foi algumas colocações que eu fiz, e esse Quarta Convida de hoje eu quero prosseguir nesse assunto, não é? Porque eu creio que muitas pessoas ainda pensam, não, mas o importante é que 90%, 95% foi coisa boa que foi falada. Não tenho dúvida disso. Mas quando a gente se relaciona ou fala a respeito da verdade, 5% destrói os outros 95%. Sim. Talvez com relação a outras questões, a outras coisas, não. Mas com relação à verdade, o caminho, a verdade e a vida, eu sou. O Cristo é. O caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou é um Cristo absoluto, ou Cristo não divide a glória dele, como Deus no Antigo Testamento não dividia a glória dele com nada. Por isso que ele falou, não façam imagens, não guardem relíquias, né? Não adorem nada que tem no céu, debaixo do céu, debaixo das águas, na terra. Não adorem, não façam nada. Não façam nada que possa servir de um impedimento. Não digo nem de um impedimento, mas de algo que vai prejudicar a sua plena ou o seu pleno relacionamento com o seu Deus, com o seu Cristo. Então, o Cristo do Novo Testamento não vem destruir o que o Deus do Antigo Testamento falou. Pelo contrário, o apóstolo São Paulo diz, o fim da lei é Cristo. O fim da lei, o fim em que sentido? Ele é o cumprimento da lei. Né? Ele mesmo, Cristo, diz, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim viver a lei. Então, ele é o cumprimento da lei. Então, uma sequência do Antigo Testamento à pessoa do Cristo. Infelizmente, nós vivemos um tempo complicado. Complicado, você está me ouvindo, me vendo aí pelo YouTube. É uma bênção esse negócio, né? Eu quase não assisto mais programas de televisão. Hoje o meu negócio é o YouTube, porque lá eu vejo programas antigos que eu gosto, eu vejo propagandas antigas que eu gosto, eu vejo lá canais que o cara fica fazendo propaganda de ferramenta, que eu gosto, né? Isso quando eu tenho um tempinho para sentar, para dar uma descansada. Fora disso, raramente uma televisão aberta, raramente eu assisto uma Fórmula 1, futebol, raramente. Filmes, não, só também pelo YouTube, por uma outra canal de streaming que tem por aí. Mas o YouTube também, a internet também, o TikTok despeja um monte de lixo, um monte de porcaria. Pessoas que se acham donas dessa pseudo-verdade, pessoas que acham que descobriram, né, a fórmula mágica da água, do H2O, e saem por aí e arrebanham vários seguidores. Quando você fala uma coisa séria, um assunto sério, poucas pessoas dão atenção. Mas quando vem algum sensacionalista, as pessoas seguem.
Então, direto tem alguém aí que achou o remédio para curar a impotência sexual, direto tem aí o cara que achou remédio para fazer crescer cabelo, para você nunca mais ter dores, né? Então, se você fica ligado aí nessas propagandas, você nunca mais vai ficar doente, porque o cara tem remédio para tudo, o cara tem a solução para tudo, quando você sabe que tudo isso não passa apenas de uma propaganda enganosa, né? Então, a verdade ou ela é ou ela não é. Mas eu sei que algumas pessoas, no nosso último bate-papo, também entraram pelo campo da... A verdade, ela pode ser distorcida? É, eu posso distorcer a verdade? Poxa, como distorcer a verdade? Pense bem, eu tenho aqui um pedaço de papel, vou fazer um exemplo. Um pedacinho de papel. Eu vou torcer esse pedaço de papel. Né? Eu torci. Ele deixou de ser um papel liso, uma folha lisa, para ser um papel enrolado. Agora eu vou torcer esse papel. Olha, eu estou estragando esse papel. Né? Por mais que agora eu abra esse papel, olha como ele está todo amassado, né? Todo com ranhuras, não é verdade? Então, uma vez que eu distorço alguma coisa, dificilmente eu vou conseguir trazer essa coisa para o estado inicial dela. Então, a verdade, uma vez que você distorce a verdade, você está agindo com a mentira. Então, tanto que você não pode ter 99% da verdade e 1% daquilo que não é verdade, como você não pode distorcer a verdade. Você distorceu a verdade, você entrou com a mentira. Não é? Então, a criança ela quebrou um copo. Aí a mãe chega e fala, cadê o copo? Ela fala, caiu. É uma mentira? Não deixa de ser é uma verdade? Não deixa de ser uma verdade. Caiu a criança. Só que aí a mãe vai investigando. Sim, mas caiu como? O copo é um objeto inanimado, ele não anda sozinho. Então ela vai perguntar para a criança, como caiu o copo? Ah, eu bati no copo. Ah, você bateu como? Foi sem querer, né? E a mãe vai perguntando, se foi sem querer, não tem problema. Por que você não contou para a mamãe que você bateu, quebrou o copo? E aí a mãe vai investigando e vai descobrir que não, que a criança foi pegar o copo com a mão molhada, alguma coisa, e ela deixou o copo cair e quebrou o copo. Não é verdade? Eu, quando era criança, bem molecão mesmo, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, era uma vida difícil da gente, né? Não era uma vida muito fácil. Nunca foi muito fácil, né? E eu lembro que de vez em quando em casa tinha o Leite Ninho, olha eu fazendo propaganda de graça para Nestlé. Tinha um Leite Ninho e eu gostava de fazer um negócio que chamava papinha. Acho que só os mais velhos vão entender o que é isso aí. Né? Que você misturava um pouquinho de Leite Ninho, punha um pouquinho de açúcar e só um pouquinho de água e comia aquela papinha. E eu lembro que um dia tinha lá o Leite Ninho, estava à tarde em casa sozinho, eu fui lá e fiz a papinha. Quando eu fui pôr a xícara em cima da pia, pá, caiu, espatifou, lá, sujou toda a cozinha. Qual foi o meu imediato resultado da coisa, né? A minha atitude imediata, vamos dizer assim. Eu saí correndo, fui me esconder num morro que tinha lá num terreno baldio, naquela época que eu era moleque, tinha muito terreno baldio. E eu fiquei lá, olha que loucura. Aí minha mãe saiu desesperada, viu aquilo, pensou que tinha acontecido alguma coisa. Eu, quando era moleque, era meio estranho. E ela foi perguntando, alguém falou, eu vi ele descendo ali. E ela foi até o morro, me viu lá, eu encostadinho no morro, morrendo de medo. Ela, o que aconteceu? Ah, mãe, eu quebrei e tal. E ela com aquele carinho, não, vó, minha mãe era brava, né? Com aquele carinho, volta, tal, o que aconteceu? Eu derrubei e tal. Então eu percebi que não era daquela forma. Eu corri da verdade, eu fugi da verdade, eu distorci a verdade. Por que eu não encarei aquela situação que estava lá, não é? Então não existe isso de distorcer a verdade. Esse papel que eu tenho aqui na minha mão, ele é um papel que conta uma crônica que eu vi esses dias na internet, alguém comentando, e eu gostei, eu vou repartir um pedacinho dela com vocês, tá ok? Então essa crônica ela fala sobre a borracha e o lápis. Diz que eles se encontraram e a borracha falou, ô lápis, tudo bem? Aí o lápis falou, não, eu estou chateado com você. Aí a borracha falou, eu ia até pegar uma borracha e um lápis. Eu imagino que tem criança que não sabe o que é uma borracha de apagar. Eu não sei o que está acontecendo
educação nos tempos de hoje, né? Mas deixa para lá isso aí. Então a borracha é aquele negócio que apaga. Você escreve com lápis ou até mesmo com caneta. Algumas borrachas chegam até a apagar a tinta de caneta. Então o lápis falou, eu estou chateado porque você apaga aquilo que eu escrevo. Aí a borracha falou, não, eu não apago aquilo que você escreveu. Olha aí, uma verdade. A borracha apaga? Sim. Apaga aquilo que o lápis escreve? Sim. Mas aí a borracha vem para complementar aquilo que é a verdade. Olha, eu só apago aquilo que você escreveu que não serve, que não presta. E aí começa o diálogo da borracha com o lápis e tal. E aqui vai a crônica. Eu não vou ler a crônica inteira, né? Mas ela é bastante interessante, né? E aí vem o rascunho e diz, o meu trabalho é esse, junto com o lápis, ou seja, o lápis vai escrevendo, é um rascunho, é uma coisa que não está feita ainda, não está pronta ainda, né? Aí a borracha diz, não, você escreve, é muito bom, mas o meu trabalho de apagar, de corrigir, é tão benéfico quanto o seu de escrever. Então, remover o que é errado é equivalente a escrever o certo. A verdade é você aplicar a verdade. Então você não pode distorcer a verdade. Vai embora aqui a coisa interessante aqui, até que no fim o lápis olha para a borracha e diz, aliás, a borracha olha para o lápis e fala, você me odeia ainda? Aí o lápis diz, sorrindo, não, como é que eu posso te odiar se você faz tanto sacrifício? Que sacrifício que a borracha faz? A borracha vai, conforme você vai apagando, ela vai gastando, né? Então o sacrifício eu vou morrendo aos poucos para corrigir as coisas erradas. Então isso é a verdade. A verdade, ela é uma correção das coisas que estão sendo faladas e que estão servindo de engano. Reforço o que eu falei na última semana. Nosso quarto hoje vai ser um pouco mais curto. Reforço o que eu falei. O Cristo, quando ele adverte, lá no Sermão Profético, capítulo 24 de São Mateus, quando ele adverte das coisas finais, das coisas que estariam preparando e mostrando a visitação dele para resgatar a igreja, aqueles que creem no arrebatamento, na retirada da igreja, antes das tribulações finais. Então, quando Cristo começa a alertar o seu povo, a sua igreja a respeito dessas coisas, ele vai pontuando situações. Então, ele fala de situações normais. O que são situações normais? Guerra, rumor de guerra, terremotos em vários lugares, fome. Você sabe que hoje existem pessoas que morrem de fome? Você não precisa ir longe, precisa acreditar no que eu estou falando. Se você assiste televisão, se você assiste noticiários, se você acompanha pelo YouTube, várias vezes você vai ver lá propagandas da ONU, da Unicef, do Médicos Sem Fronteiras, pedindo a sua ajuda para alimentar o povo da África. Tá? Porque o dinheiro lá dos governos da África está servindo para comprar arma para um matar o outro lá, para o governo querer tomar conta do lugar, fazer-se ditadores e tomar conta do povo e do lugar. Então, o dinheiro da comida está indo em armas. E eles vêm pedir para nós, essas propagandas são chocantes. Eu não gosto de ver essas propagandas, né? Porque elas apelam para um lado, para você é o culpado. Você é o culpado. Então, fome. Crianças morrendo de fome. Não vamos longe. Aqui no Brasil a gente sabe que existem lugares ainda hoje, 2024, século XXI, que pessoas padecem necessidades. Eu moro na cidade de São Paulo, estou falando da capital paulista. Se eu for daqui até a escola onde a minha esposa dá aula, vou lá pegá-la, né, para vir para casa, eu vou parar em pelo menos uns 10, 12 semáforos. E em todos eles alguém vem, ou vendendo um docinho, né, ou a maioria pedindo para pagar um almoço, para comprar um café. É que você sai com R$100 para ir e voltar, você volta sem nada. Então essa é a fome, é a miséria. Então, Jesus alerta de tudo isso, mas o alerta principal que ele faz, pontuando várias vezes, cuidado que surgirão muitos enganadores. Os caras virão distorcendo a verdade. Os caras virão com 99% de verdade, mas 1% daquilo que não é a verdade. E esse 1% destrói todos os outros 99%. E você distorcer e querer depois desenrolar, nunca vai voltar ao normal. Tá? A verdade ela não pode ser distorcida. A verdade é aquilo que é absoluto. Ou é ou não é. Por isso que Jesus, certa vez, ele disse, olha, a tua palavra, a tua postura tem que ser de um cristão. Sim é sim,
não é não. Então ele dá a dica da postura que nós temos que ter. Isso nada mais é do que o exercício da verdade. Então muitas vezes as pessoas omitem certas coisas, distorcem certas histórias. Olha, eu fiz isso aí, mas a minha intenção não era prejudicar, foi sem querer. Não, a intenção era prejudicar. Né? Como você é uma pessoa boa e você vai tentar contemporizar aquilo ali. Eu sei que eu vivo muito isso aí, vivo isso há 35 anos no Ministério Pastoral. Então você ouve muitas pessoas que vêm distorcendo aquilo que foi falado, distorcendo aquilo que elas mesmas apresentaram e agora querem consertar e não tem mais conserto. Então, pessoal, a verdade ela não pode ser distorcida. A verdade ou ela é ou ela não é. Como eu falei no último quarta, não tem 99% de verdade e 1% daquilo que não é verdade. 1% é o falso, é o erro, é a mentira. Distorcer uma verdade, você está mentindo. Você está omitindo. Omissão é mentir. Omissão é um erro. Tá? Muitas vezes você se omite de certas opiniões. A omissão é horrível aos olhos de Deus. Tanto que no livro da Revelação do Apocalipse, ele coloca o omisso numa posição chamada de morno. É aquele que nem é quente nem é frio. Então ele diz, o morno para mim é pior do que aquele que é frio. Porque eu estou a ponto de vomitá-lo, de jogar fora. E Jesus confirma isso nos evangelhos, quando ele diz, batiam na porta falando, curei em teu nome, operei maravilhas em teu nome, e ele vai dizer, nunca vos conheci. Por quê? Porque vocês não praticaram a verdade. Pelo contrário, vocês amam distorcer a verdade. Vocês amam o 1% de mentira. E a mentira tem um pai. E o próprio Cristo diz que o pai da mentira é o próprio Satanás, o próprio diabo, o inimigo das nossas almas. Então reflita nisso. Porque isso é uma postura cristã, é caráter cristão. Né? Eu frequento muito o meio evangélico. Vocês sabem que eu cresci no meio evangélico. E fui em várias igrejas. Então eu vejo igrejas, às vezes estão buscando dons. O cara quer falar palavra de profecia, palavra disso, quer palavra de cura. Os caras estão preocupados com tudo, mas não há um pingo de caráter. Sobem montes para orar, vem luzinha acender, pedrinha acender, galinho acender, mas não tem um pingo de caráter, são mentirosos, pessoas que não honram a sua verdade, pessoas que não honram a sua igreja, pessoas que não honram a sua liderança, por isso que está cheio de igrejinha por aí, a igreja do véu conservador, aí o cara briga, a igreja do véu que deixou de ser conservador, o cara briga a igreja que não tem mais véu, não é? Tá cheio por aí, você anda por aí, você vê um monte. Poxa, onde é que está o caráter desse povo? Né? Onde é que está a ética desse povo? Isso aí é bom dentro da Escritura Sagrada? Você tem que pensar. Isso para mim nada mais é do que querer distorcer a verdade. Não, lá é bom, mas o pastor falou aquilo ali, o líder falou aquilo ali. E a pessoa sai em rebelião, vai, monta um grupinho e começa um outro trabalho. E amanhã vai acontecer a mesma coisa ali. Um cisma, uma divisão, e daí por diante é o que a gente vê por aí. Distorcer a verdade. Omitindo a verdade. Então, esse quarta convida é um quarta para a gente refletir mesmo. Né? Poxa, eu sou um cristão meia boca, eu sou um cristão que tenho realmente buscado esse compromisso, ou eu estou levando a coisa de qualquer maneira? Ah, não, mas eu tenho dom de línguas, tal. Isso não vale nada. O próprio apóstolo São Paulo falou. Tivesse um monte de dons, não tivesse o amor, e o amor é o amor maior, o amor à verdade. Pensa nisso, meu amigo. A gente talvez volte desse assunto aí para o ano que vem, mas pensa um pouquinho nisso aí. Vê se está valendo a pena a tua vida e a tua denominação como cristão, se você está honrando isso aí. Para por aqui. Jesus guarda a tua vida, guarda a tua casa, guarda a tua família, teu comércio, teu escritório, teu trabalho, tua escola. Jesus te guarde nele, no Cristo Jesus. E até quarta que vem, para termos mais um quarta diferente, um quarta que traga vida, quarta com vida. Um grande abraço e até lá.